sobre a parte de derramamento de óleo em termos de mundo e dar um enfoque muito rápido no que tem acontecido no Brasil. Vou falar sobre as ferramentas que nós utilizamos dentro da geoquímica forense para a gente fazer a caracterização, decifrar, né, as amostras de derrame, como, por exemplo, identificar a origem desses derrames, e vou fazer uma breve apresentação de alguns trabalhos que nós temos desenvolvido aqui no nosso laboratório. Então, para iniciar, é importante mostrar alguns dados. De acordo com o International Tank Oris Pollution Federation, que é o ITOF, o número médio, como a gente vê aqui nesse gráfico, de derramamentos por ano, ele vem diminuindo. Esse instituto, ele constatou que de 1970 até os anos 2010 em diante, houve uma diminuição de cerca de 90% dos casos de derramamento. De 1970 até 2023, foram derramados cerca de 5,88 milhões de toneladas de petróleo. Esse derramamento, eles foram devido a incidentes com navio-tanques ao redor do mundo, isso levando em consideração em termos de mundo, né? Aqui nesse mapa, a gente vê os derramamentos registrados, né, em mais de 100 países, territórios e regiões ao redor do mundo. Vale ressaltar que aqui, só nesse mapa, só está registrado os volumes derramados a partir de 7 toneladas em diante, porque volumes abaixo dessa quantidade é mais difícil de ter um controle preciso sobre esses dados. Aqui nesse slide, eu trago atrapalhando aqui um pouco. Eu trago um registro sobre os 20 principais derramamentos de petróleo, considerando volume e os danos causados ao meio ambiente, né? Então, a gente pode notar aqui nessa tabela os, os principais derrames que ocorreram, considerando o volume máximo, né? Mais da metade, né? Mais da metade desse volume de derrame, cerca de 52%, foram derrames com um volume maior do que 700 toneladas, e essa quantidade foi registrada na década de 1970. No ano de 2019, foram registrados um grande derramamento, aí com um volume de 700 toneladas, e dois derramamentos médios, né, que variaram de 7 a 700 toneladas, sendo que a causa principal desses volumes de 2019 foi problemas ocasionados com colisão, né, de embarcações. No ano de 2020 até o momento, ocorreram aproximadamente aí 27 derrames de 7 toneladas ou mais, né, sempre considerando esse volume a partir de 7 toneladas, que resultaram aí na perda de 28 mil toneladas de petróleo, né? E cerca de 91%, né, desse montante pode ser atribuído, aqui, ó, na década, no ano de 2020 em diante, pode ser atribuído aos 5 grandes incidentes. Então, nós tivemos aqui um total de 27, mas o volume maior corresponde a esses 5 incidentes aí principais. Aqui é um histórico breve sobre os casos de derramamento no Brasil, né? Quando a gente fala de derramamento no Brasil, é importante a gente ressaltar que os derrames de petróleo eles se tornaram um problema crônico, especialmente depois do acidente que ocorreu em 2019 na costa do Nordeste do Brasil, né, que foi um acidente, um derramamento que repercutiu bastante.
Esse incidente de 2019, ele gerou uma série de impactos sociais, econômicos e ecológicos, porque houve uma contaminação generalizada de muitas áreas que são consideradas áreas de proteção ambiental, além de algumas comunidades costeiras, né? Mas quando a gente pensa que só para registrar a linha do tempo, eu coloquei aqui de forma simplificada. Por exemplo, no ano de 2001, nós tivemos um acidente devido a uma explosão, né, que ocorreu em uma plataforma da Bacia de Campos. Foi um dos acidentes que chamou atenção na época, e por isso é um acidente que foi registrado. Aí, aqui em 2019, nós tivemos o acidente, que foi bastante repercutido na costa do Nordeste do Brasil, né, que foi atingida aí por um derrame de óleo, é, com mais de 5.000 toneladas de óleo. Esse derrame de óleo aqui na costa nordeste do Brasil, ele atingiu as praias de cerca de 11 estados, então foi proporções muito grandes, né? E alguns materiais contaminados provenientes desse derrame foram encontrados nos anos seguintes, né? Em 2020, 2021, ainda relativo a esse acidente. Em 2022, no início do ano, janeiro mais ou menos, houve um novo derramamento de óleo, ressaltando que esses derramamentos de óleo de 2022, tanto esse da costa do Ceará, quanto esse de amostras que foram encontradas ao longo da costa nordestina também, não tem relação com esse evento grande que ocorreu em 2019. Isso já foi apresentado em alguns artigos, eu vou mostrar alguns resultados disso. Então, esse daqui da costa do Ceará, ele afetou cerca de 400 quilômetros da costa, com mais de 8.000 litros de petróleo derramado. E esse daqui, que foi encontrado também ainda em 2022, foram achados tarbols em diferentes praias ao longo da costa também. No ano de 2023, nós tivemos um derramamento é, aqui na região do estado do Rio de Janeiro, que é conhecido como região dos lagos, devido a um acidente que ocorreu na plataforma que é da Petrobras. Esse acidente, a Petrobras assumiu a responsabilidade, né? E é um acidente que atingiu aí mais de 10 quilômetros quadrados de praias aqui da região dos lagos. E a gente encontra, obviamente, amostras aí até hoje, né, ao longo das praias dessa região. E ainda em 2023, nós tivemos um novo acidente, foi encontrado amostras na costa da Bahia, também no nordeste do Brasil. Esse acidente de 2023 também não tem relação com os acidentes anteriores. As primeiras amostras de tarbols relativas a esse acidente foram encontradas nas praias da capital, que é Salvador, e depois, dias depois, né, dessas primeiras amostras que chegaram em Salvador, foram encontradas amostras também na região sul, né, ao longo de aproximadamente aí 120 quilômetros do litoral da Bahia. É muito importante a gente ressaltar que o litoral aqui da costa da Bahia é uma área de importância ecológica aqui para o Brasil, né? Uma área que engloba ecossistemas importantes, corais, é uma área de alta riqueza e com diferentes áreas de proteção ambiental. Outro destaque que a gente faz quando a gente pensa no histórico de derrames do Brasil é que a maioria dos casos de derrame que eu cito aqui nessa linha do tempo, vamos dizer assim, é relacionado a petróleo que não foi produzido no Brasil, com exceção, por exemplo, desse que a Petrobras assumiu a responsabilidade. Os demais, a gente acredita que seja proveniente de despejo em águas internacionais, e a gente tem pesquisa, está trabalhando na origem desses óleos, por conta disso, é importante a gente deixar claro que trata-se de um problema de ordem mundial, né? Essa questão de derrame. Bom,
Sobre ainda os efeitos desses derrames que ocorreram aqui na costa brasileira, a gente precisa destacar as áreas de proteção ambiental, de proteção marinha, né, que foram afetadas por esses derrames que ocorreram na costa do Nordeste, aí a partir de 2019 em diante, né? É, existem trabalhos na literatura que relatam que foram contaminadas áreas relevantes de interesse ecológico, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, áreas indígenas, parques nacionais, que são todos esses quadradinhos registrados aqui nessa figura. É, de acordo com esses autores, foram registrados cerca de 2.659 áreas protegidas dentro dessas áreas de proteção marinha que foram atingidas por esses derrames que ocorreram a partir de 2019 e, obviamente, o impacto econômico e ecológico gerado foi sem precedentes. Quando a gente fala de derrame, é importante a gente deixar claro quais são as causas, né, desse derrame. Então, os derrames de petróleo, eles podem acontecer, é comum que aconteça, a partir do momento que você tem qualquer lugar onde esse petróleo seja perfurado, onde ele seja transportado, onde ele seja usado, é passível que ocorra derrames. Com relação às causas, são várias, né, as formas que esse petróleo pode entrar no ambiente marinho, sendo classificadas em naturais e antropogênicas, né? Quando a gente pensa em causa natural, a principal são as exudações de petróleo, quando existe falhas, né, nas rochas selantes. Quando a gente pensa nas causas antropogênicas, que são as principais, nós temos diferentes causas que podem estar relacionadas aos derrames de petróleo, né? Então, a gente tem colisões, encalhes de navio, falhas de casco de navio, falhas diversas em equipamentos, explosões e outras muitas atividades relacionadas à parte operacional que envolve, por exemplo, carga e descarga de petróleo, né? É importante ressaltar que a maioria dos derramamentos de óleo, aqueles contabilizados, né, acima a partir de 7 toneladas, que foram registrados aí de 1970 em diante, as principais causas foram colisão, né, como a gente pode ver aqui, e encalhes de navio. Outra coisa que é importante notar a partir dessa figura é que os acidentes ocasionados por colisão, eles são muito mais significativos e aumentaram ao longo do tempo, a partir de 1970, quando a gente compara com, por exemplo, encalhes das embarcações, que houve uma diminuição ao longo desse tempo. Pensando em transformações que o petróleo sofre a partir do momento que ocorre o derrame, né? Esse petróleo derramado no mar, ele sofre alterações que envolvem tanto as propriedades físicas quanto as propriedades químicas, né? Essas alterações que ocorrem no petróleo estão atreladas a diferentes processos, que são conhecidos como processos intempéricos. Esses processos intempéricos variam de acordo com o tipo de óleo que foi derramado, as condições oceânicas de onde foi derramado, mas, de forma geral, a gente tem processos de evaporação, processos de fotooxidação, emulsificação, dispersão, dissolução e processos de biodegradação. Obviamente, alguns desses processos de transformação desse óleo no ambiente, eles são mais significativos do que outros. Quando a gente pensa, por exemplo, nos componentes que são mais pesados, componentes do petróleo mais pesados, a gente já consegue ver que eles não vão sofrer é, alteração por dissolução, porque eles são praticamente insolúveis na água do mar.
Por outro lado, quando a gente pensa nos componentes mais leves do petróleo, como, por exemplo, alguns aromáticos aí de baixo peso molecular, né? Eles são mais solúveis, então eles vão ter um efeito mais significativo de dissolução, por exemplo. No caso dos aromáticos, a gente pode ainda destacar que eles podem sofrer processo de evaporação muito mais fácil do que os componentes saturados e ainda são compostos que são facilmente fotooxidados, gerando componentes oxigenados. É importante ressaltar que quando você tem um derrame de petróleo, como a concentração dos hidrocarbonetos dissolvido na água raramente excede aí a concentração de cerca de 1 ppm, o processo de dissolução ele não é tão significativo quando a gente pensa em remoção do óleo desse ambiente. No entanto, é importante a gente ter uma compreensão desse processo de dissolução, porque ele está diretamente relacionado à forma como esse óleo, principalmente quando a gente leva em conta a interface óleo-água, como esse óleo vai chegar nos micro-organismos presentes na água do mar. Então, se eu tenho maior dissolução, esses organismos que estão na coluna da água vão ter acesso mais fácil a esses componentes, né? E aí esses micro-organismos vão metabolizar esses componentes, existe uma cadeia complexa, né, que envolve o arsenal enzimático desses micro-organismos, mas esses micro-organismos, eles colocam os metabólitos também no meio e esses metabólitos também sofrem outros processos. E aí, quando a gente fala de micro-organismo, é muito importante a gente destacar o processo de biodegradação. Esse processo de biodegradação, ele ocorre exatamente porque existe algumas bactérias ou fungos ou algas que se alimentam dos hidrocarbonetos do petróleo. Existe uma, uma, uma sequência, né, de degradação desses componentes, já relatado na literatura, só que, para que esse processo ocorra, é importante que a gente tenha uma grande quantidade, né, de micro-organismos nesse ambiente atuando sobre essa mancha de óleo, né? Além disso, é necessário que a gente tenha o tamanho das gotas dispersas na água de forma adequada, além de disponibilidade de oxigênio e nutriente, para que esse processo funcione muito bem, né? Quando a gente tem processo de biodegradação ocorrendo, eu posso ter uma série de componentes intermediários, por exemplo, a partir da degradação de um N-alcano, eu posso gerar componentes oxigenados, como álcool, cetona, até chegar nos produtos finais, que é principalmente CO2. Esses componentes intermediários, eles são importante que se entenda o que é formado, porque eles têm uma certa toxicidade para os ambientes que estão presentes para os ambientes, os organismos marinhos, né? Quando a gente pensa em componentes aromáticos, a gente também gera intermediários oxigenados que têm toxicidade para esses organismos. O processo de evaporação ele é mais significativo para compostos que são mais leves, né, que são aqueles compostos mais voláteis do petróleo, principalmente aí quando a gente pensa em componentes lineares que vão até 15 átomos de carbono, além, obviamente, dos compostos aromáticos. E quando eu penso em processo de fotooxidação, é importante que a gente tenha em mente que existem dois processos principais relacionados à fotooxidação quando você tem um derrame de óleo no mar. O primeiro é a fotooxidação direta, que é quando você tem a oxidação dos componentes do óleo sendo promovida pela radiação ultravioleta do Sol, e aí você vai gerar diretamente, né, por meio a partir dessa reação, compostos oxigenados, principalmente. E a gente tem o processo de fotooxidação indireta, que é quando esses componentes, principalmente aromáticos e compostos oxigenados, já foram oxidados e eles fornecem espécies com oxigênio reativo, que a gente chama, né? Como radical hidroxila, por exemplo, e outros radicais. E essas espécies de oxigênio reativa pode depois
reagir com outros componentes do petróleo, inclusive componentes saturados, gerando novos componentes oxigenados. Então, uma outra coisa que é importante a gente mencionar é que após com a Deepwater Horizon, houve um aprendizado muito grande a respeito do entendimento sobre todos esses processos que ocorrem com óleo derramado no ambiente marinho. E esse entendimento está relacionado principalmente ao tempo de residência desse óleo no mar, a depender do processo que ele está sofrendo, e houve alteração antes desse derrame e após esse derrame, principalmente relacionado aos efeitos intempéricos de fotooxidação, que houve a partir de estudos, foi mostrado que esse efeito de fotooxidação ele já ocorre nas primeiras horas do derrame, e é aqui exatamente onde a gente tem as principais reações, e depois esse processo vai diminuindo ao longo do tempo, e o processo de biodegradação, que ele ocorre em maior intensidade após meses do derramamento. Bom, independente da forma, né, como o petróleo entrou no meio, seja por causas naturais, seja por causas antropogênicas, a gente não pode deixar de mencionar dos danos, né, que esse petróleo causa ao meio ambiente, né, para a fauna, flora, para os seres humanos. E aí, por conta disso, é importante a gente conseguir compreender, entender, né, saber quais são os componentes que estão afetando essa biota, os seres humanos, entender por meio da caracterização desses compostos, para que a gente consiga ter, obviamente, técnicas de remediação adequada e compreender do que esses componentes são persistentes ou tóxicos aos organismos desse ambiente onde o óleo foi derramado. No entanto, existe um desafio relacionado a essa questão do entendimento sobre a caracterização dessas amostras, exatamente porque a gente está lidando com uma amostra que já é complexa por natureza, que é o petróleo, e essa complexidade ela aumenta muito mais depois que ele é derramado por conta de todos esses efeitos intempéricos que essas amostras sofrem. E ainda tem mais um problema, quando a gente não sabe a origem do derrame, ou seja, eu não conheço, eu não tenho ideia das características do óleo original, do óleo inicial, isso se torna ainda mais crítico, né? Porque se você conhece o óleo original, você faz, por uso da geoquímica forense, um rastreio mais rápido sobre os culpados por esse derrame. Então, o que é necessário a gente fazer para entender sobre esse óleo que está no ambiente? É fazer uso exatamente da geoquímica forense, é usar técnicas analíticas, métodos de alta resolução para conseguir identificar, caracterizar a origem desse petróleo e ainda avaliar o tempo que esse petróleo se encontra nesse ambiente para que a gente possa escolher, a partir do conhecimento da composição química, a melhor forma de remediação para essa área onde houve o derrame. Então, dentro da geoquímica forense, a gente usa técnicas que são já clássicas e conhecidas da geoquímica orgânica em associação com o conhecimento que a gente tem da química, para fazer essa investigação e, obviamente, a partir de todas essas informações, de todos esses dados, a gente chegar num culpado para que se tenha, né, uma evidência científica para se chegar nesse culpado, para que se possa estabelecer multas. Então, quando a gente pensa na geoquímica
forense, as técnicas, os métodos clássicos, os métodos convencionais, que é a cromatografia gasosa, seja acoplada ao detector de ionização por chama ou a espectrometria de massa, essas técnicas são as mais usuais quando a gente pensa em análise de amostras de derrame. Por exemplo, por meio da técnica cromatografia gasosa acoplada ao detector de ionização em chama, a gente pode fazer uma varredura, analisar o perfil dos N-alcanos, avaliar os isoprenóides, e eu posso, a partir daqui, já fazer alguma inferência sobre, por exemplo, processos de evaporação que ocorreram nessa amostra a partir da quantificação dos hidrocarbonetos presentes. Quando eu penso em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, eu posso fazer uma varredura sobre componentes saturados, componentes aromáticos, HPAs e alguns biomarcadores específicos que nos ajudam a definir, por exemplo, a origem do óleo, como ropanos, esteranos. E a partir dessas informações, a gente pode fazer estudos sobre origem, os efeitos da fotoxidação em cima dos aromáticos, efeitos de evaporação. No entanto, o que a gente tem notado é que existe uma carência de informações quando a gente pensa só no uso dessas técnicas, especialmente quando você tem um derrame de óleo que já está há muito tempo no ambiente marinho. Esse óleo, que está já com muito tempo, ele sofre vários processos de transformação, gerando uma série de componentes polares que são difíceis de ser analisados, não são resolvidos pela cromatografia, pelos esses métodos convencionais. Então, o que a gente tem, eu consigo fazer análise de N-alcanos, consigo fazer de aromáticos, mas eu consigo fechar apenas uma parte muito pequena da complexidade dessa matriz que eu estou analisando. Então, existem compostos que não são resolvidos por essas técnicas convencionais, e a parte polar, que hoje dá para a gente muita informação a respeito dessas amostras, eu também não consigo fazer um estudo completo. Então, a gente precisa fazer uso de técnicas mais avançadas para conseguir resolver essas questões. Por exemplo, a cromatografia bidimensional, e aí, quando você pensa na cromatografia bidimensional acoplada a um analisador de massa de tempo de voo, por exemplo, você tem um aumento na resolução cromatográfica e você picos que você não conseguia ver em uma dimensão, você passa a ver por cromatografia de bidimensional. Então, você tem a identificação de novos compostos que podem ajudar, por exemplo, a chegar numa origem mais rápida dos responsáveis, né, por esse derrame. Aliada à cromatografia bidimensional, a gente tem hoje uma técnica que tem sido bastante utilizada, que é espectrometria de massa de alta resolução. Aqui eu estou mostrando, no caso, a ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier, onde a gente consegue fazer análise de todos os componentes do petróleo, seja polar como polar, e aí eu posso focar nos componentes polares, e a partir dessa análise eu consigo fazer caracterização de classes, por exemplo, de compostos oxigenados, sulfurados, nitrogenados, que era mais limitada nas técnicas convencionais. Faço o tratamento de dados e obtenho a estrutura desses componentes que eu tenho interesse. Então, eu passo a ter o que eu tinha antes, que era só o que a gente conseguia analisar pelos métodos convencionais, eu passo a ter uma janela analítica muito maior para estudar essas amostras de derrame. Então, eu consigo
juntar, fazer análise do que eu já conhecia antes, dos N-alcanos, biomarcadores específicos, aromáticos, aquilo que não era resolvido pelas técnicas convencionais, eu consigo resolver em segunda dimensão usando cromatografia gasosa bidimensional, e eu consigo agora, usando as técnicas de espectrometria de massa de alta resolução, fazer toda a parte dos componentes polares. E aí eu consigo ter uma janela analítica mais completa para entender origem e tempo de residência, por exemplo, dessas amostras de derrame. Bom, dito isso, eu vou passar para a parte dos estudos de casos, que são alguns trabalhos que a gente tem feito, que a gente tem feito aqui no nosso laboratório, utilizando tanto amostras reais de derrame quanto estudos de simulação que nós temos feito aqui no laboratório. Então, esse trabalho aqui é um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos. É um trabalho que foi feito para investigar a composição química de amostras de tarbols que foram coletadas em praias no Nordeste do Brasil, mais especificamente lá na Bahia. Nós fizemos um estudo completo dessas amostras utilizando as técnicas convencionais, e como a gente tinha interesse de tentar identificar a origem desses tarbols, nós fizemos análise de 3 amostras de óleo do banco de dados que nós temos aqui no nosso laboratório. Nós pegamos óleos que a gente tinha suspeita que seriam os possíveis óleos relacionados a essas amostras, porque nós fizemos um mapeamento da região e vimos pelas rotas de transporte de navios quais possíveis óleos do que nós tínhamos poderiam ser os responsáveis por esse derrame. Então, nós fizemos a análise desses óleos, fizemos a análise dos tarbols, que foram coletados em anos diferentes, 2012 e 2014, e a gente viu que não existia similaridade, né, baseado nas análises que a gente fez, com esses óleos que a gente suspeitava ser origem, né? E aí a gente aprofundou as análises, fizemos a análise de componentes principal, e o que a gente viu é que as amostras de tarbol ficaram no terceiro e quarto quadrante, e os óleos que a gente suspeitava ser a origem desse derrame, eles realmente não eram, não tinha relação com essas amostras. Então, a gente não identificou a origem desse estudo. Mas a gente conseguiu, por meio não só das análises clássicas, mas da parte polar, conseguir fazer análise de tempo de residência. Foi um dos primeiros estudos que nós fizemos usando a parte polar, e a gente conseguiu observar que as amostras de óleo que nós coletamos, considerada mais recente, elas tinham um aumento da abundância de componentes nitrogenados e oxigenados, e as amostras que eram mais degradadas, elas tinham um teor maior de compostos oxigenados, encontramos até compostos com 5 e 6 átomos de oxigênio, que a gente relacionou a efeitos relacionados à fotooxidação. Um outro estudo que nós fizemos, ainda também dentro do doutorado da Bárbara, foi uma simulação, que a partir desse estudo inicial, a gente queria entender e controlar em laboratório as condições ideais para que a gente pudesse explicar melhor os efeitos intempéricos relacionados à evaporação, fotooxidação e biodegradação. Então, em laboratório, a gente usou uma casa de experimentos, onde a gente pegou 5 aquários
colocamos esses aquários, essa casa aqui, o telhado dá acesso à luz solar, condições meteorológicas. As condições meteorológicas foram controladas com uma estação meteorológica, e aí a gente colocou 3 aquários abertos, expostos aos intempéries, e 2 aquários fechados que a gente usou como um controle. Usamos 2 petróleos de grau API diferente, um petróleo mais degradado e um já menos degradado, para a gente entender os efeitos que ia acontecer com o tempo. O que nós observamos foi que houve uma variação, tanto para o óleo menos degradado quanto mais degradado, da concentração dos N-alcanos ao longo do tempo. Então, houve uma diminuição da concentração de N-alcano e isoprenóis, como a gente já esperava, a gente consegue ver por aqui, ó, o petróleo mais degradado, com 150 dias, praticamente não tinha mais hidrocarbonetos. O petróleo menos degradado que a gente usou também, ó, após 150 dias, tinha uma quantidade bem menor de hidrocarbonetos do que o óleo inicial. O que a gente observou e que foi bastante interessante com esse estudo foi que razões geoquímicas clássicas que a gente usa para avaliar origem de petróleo são razões que permaneceram praticamente inalteradas, mesmo com o final do experimento. Então, são razões geoquímicas que são confiáveis para ser usada em avaliações de interesse geoquímico, né? Porque elas se mantiveram praticamente constantes ao longo do experimento. Ainda dentro desse estudo, nós fizemos a avaliação de alguns aromáticos e a gente viu que houve uma variação não houve uma contínua, mas todos os aromáticos que a gente avaliou, eles diminuíram sua concentração, e a gente fez a análise de alguns parâmetros e chegou à conclusão de que o efeito principal nesses aromáticos, levando em conta as condições do nosso estudo, foi mais por evaporação, porque a gente não conseguiu ver tanto intermediário de fotooxidação. Fizemos ainda a análise da parte polar. Quando a gente fez a análise da parte polar, o que a gente observou, comparando com a amostra inicial e a amostra final, é que alguns compostos, por exemplo, alguns compostos oxigenados, eles foram aparecendo, ó, os compostos O4, né, que é esse azul, o composto com 5 oxigênio, eles foram aparecendo à medida que os hidrocarbonetos iam sumindo, a gente tinha um aumento desses componentes polares. Isso para as 2 amostras, né? Houve um aumento significativo desses compostos polares, que aí pode ser resultado de biodegradação ou fotooxidação. E nós vimos, né, fizemos um estudo mais aprofundado sobre esses compostos oxigenados, e a gente sugeriu, né, compostos aqui, fizemos a sugestão, né, de estrutura, né, de compostos cíclicos que são diácidos, que foram encontrados ao final, né, desses experimentos. São compostos extremamente tóxicos, né? Um outro estudo que nós fizemos, aí agora já considerando as amostras de derrame real, que foram amostras que foram coletadas em 2 praias lá do Nordeste, já foi a análise de amostras do derrame de 2019. Nós fizemos a coleta dessas amostras em períodos diferentes, 2019 e 2021. Aqui a cara de uma dessas amostras que a gente fez análise, né, já na forma de tarbol. Fizemos as análises clássicas e a gente vê que a amostra de 2019 ainda tinha um perfil de hidrocarbonetos preservados, enquanto a amostra que nós coletamos em 2021 em outra praia praticamente já não tinha hidrocarbonetos. A gente observou, fizemos também a análise dos alquilciclohexanos,
Esses álcoons ciclohexanos se mantiveram também praticamente inalterados para a amostra de 2019 e foram completamente degradados aqui para a amostra de 2021. Então, claramente, efeitos intempéricos sobre essas amostras. Nós observamos que essas amostras, fazendo as análises pelas técnicas convencionais ainda, a gente viu o perfil de alguns biomarcadores específicos e, a partir disso, a gente fez o cálculo de algumas razões. O que a gente observa é que, da mesma forma como o experimento controlado que nós fizemos em laboratório, essas razões para esses biomarcadores que são mais resistentes, elas permaneceram praticamente inalteradas, tanto para a amostra de 2019, que é a mais preservada, como a de 2021. A gente vê aqui, ó, que são muito similares entre si. Então, não houve variação desses parâmetros, né? Porque a gente está lidando com parâmetros de biomarcadores que são mais resistentes. E o que a gente conseguiu concluir também é que essas duas amostras, eles possuem perfil de biomarcadores muito similares, e aí a gente chegou à conclusão que eles são provenientes de uma mesma fonte, o de 2019 e o de 2021. Como eu havia falado no início, né? A gente encontrou amostras em 2020 e 2021 que ainda eram provenientes do derrame de 2019. Utilizamos a cromatografia bidimensional para fazer análise também de biomarcadores, e aí aqui a gente partiu para biomarcadores que são conhecidamente usados para avaliar a biodegradação de amostra, que é a série dos 25 non-ROPAMOS, e também a gente conseguiu analisar biomarcadores não usuais, principalmente quando se fala de amostras de derrame, para fazer a análise do perfil dessas amostras. E usando essas análises, tanto dos biomarcadores usados para análise de biodegradação, como esses não usuais, a gente corrobora que essas amostras são da mesma fonte. A gente pode ver aqui pelo diagrama que elas são muito similares entre si. Fizemos também o estudo da parte polar dessas amostras. Nós vimos que a amostra que foi coletada em 2021 realmente passou por um processo de degradação já muito maior que a de 2019. A gente vê isso pelo aumento dos compostos oxigenados, principalmente, proveniente de biodegradação ou de fotooxidação. A gente viu que alguns desses compostos oxigenados, eles são ácidos saturados, ácidos dicarboxílicos, ácidos insaturados, oxocarboxílico. Então, tem uma série de componentes ácidos que a gente encontrou nessas amostras que são componentes relacionados à alta toxicidade. Então, é um estudo também que traz uma atenção para essa questão da toxicidade dos metabólitos gerados durante esse processo de alteração desse petróleo no ambiente marinho. Mais recentemente, a gente fez, aqui eu diria que é um estudo de geoquímica forense aplicada, propriamente dito. Esse estudo foi conduzido pelo Dr. Laércio, que é do nosso laboratório, em parceria com o pessoal do laboratório do Instituto de Ciências do Mar, lá da Universidade Federal do Ceará, e com o pessoal da UFRJ. Esse artigo saiu recentemente, é um artigo novo, né, desse ano. Nesse artigo, o que a gente fez? A gente fez um levantamento de... Aqui na costa do Brasil é muito comum ter rota de navios, né, que vêm de diferentes partes do mundo. E aí a gente fez um levantamento de dados da literatura sobre os óleos que a gente tem conhecidamente rota, que passam aqui pela costa do Brasil. Fizemos esse levantamento e fizemos a caracterização de amostras que foram coletadas no novo derrame, que a gente encontrou, né, novas amostras lá na região da Bahia. Então, usando caracterização de compostos saturados e aromáticos e ainda um perfil, né, de circulação oceânica para avaliar quem poderia, né, qual era o responsável ou quem poderia
ter uma origem relacionada a essas amostras, a gente fez essa investigação da geoquímica forense com o intuito realmente de avaliar a origem geográfica desse novo derrame que foi encontrado de 2023. O estudo inicial, o objetivo primeiro era verificar se essas amostras tinham alguma relação com os derrames anteriores. E o que a gente vê pelo perfil cromatográfico dessas amostras é que essas novas amostras de 2023, elas são similares entre si, né? Então, provenientes aí de uma mesma fonte, porém, elas são diferentes das amostras que nós já estudamos de derrames de 2022 e são diferentes de amostras de derrame que a gente também já estudou de 2019. Então, por aqui a gente já vê que a origem desse novo derrame é diferente dos anteriores que foram encontrados aqui na costa brasileira. Uma outra análise importante que a gente consegue avaliar, que é usando os parâmetros da geoquímica clássica, é que, de novo, as amostras coletadas em 2020 e 2023, elas são similares entre si, que são esses aqui em amarelo, e bem diferente das amostras dos derrames anteriores. Então, pelas razões diagnósticas, a gente também mostra essa diferença, e fazendo análise de cluster aqui, usando essas razões diagnósticas, a gente também consegue colocar as amostras de 2023 numa mesma família, que é diferente dos dois grupos de amostra coletadas em 2022 e das amostras coletadas em 2019. Então, essas amostras realmente elas possuem origens distintas. Então, como eu havia falado, essa região aqui da costa brasileira, ela é rota de navios que vêm de diferentes partes do mundo. Então, a gente fez um estudo rastreando os principais produtores, né, exportadores de petróleo, país do Oriente Médio. A gente conseguiu fazer um levantamento da literatura sobre a análise de óleos desses locais, e o que a gente viu que foi muito, muito interessante é que as amostras coletadas em 2023, é o que o perfil de marcador, elas ficaram, pela análise de cluster, muito próxima aqui, aos países do Oriente Médio mesmo, Kuwait, está aqui, Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? Então, elas se assemelham mais às amostras dessa região, e a gente pode ver pelos parâmetros também que foram analisados para as amostras de 2023, que são bem próximos às amostras desses países, conforme mostrou aqui o cluster. Então, foi um estudo bastante investigativo, né, da geoquímica forense aplicada, que a gente conseguiu chegar numa possível origem aí dessas amostras de 2023. Um outro estudo, esse estudo aqui está em andamento, a gente ainda não tem dados publicados, ainda está em fase de estudo. Esse estudo a gente fez coletas de amostra em 2 praias no estado do Ceará, com essas características, né? Essa amostra aqui foi coletada em 2022, em outubro, e essa outra amostra aqui numa praia chamada Icarazinho, e essa outra amostra aqui foi coletada numa praia famosa no estado do Ceará, que é a Praia do Futuro, foi coletada em setembro de 2022. O objetivo principal desse estudo aqui é, obviamente, avaliar as mudanças químicas ocorridas nessas amostras, e o foco principal desse estudo é fazer análise de fotooxidação. Por quê? Porque a gente viu, pelo aspecto das amostras, que essa amostra aqui ela tem uma característica de amostra como se fosse uma amostra mais fresca do que essa a outra amostra aqui. Então, a ideia para desenvolver esse estudo foi fazer um corte dessas amostras, dividindo essas amostras em uma parte interna e uma parte externa. Isso foi feito para cada uma das amostras que foram
coletadas na praia de Carazinho e para a amostra coletada na Praia do Futuro. Fez a abertura e aí a gente analisou tanto a parte interna e a parte externa para avaliar se esses compostos estão mais ou menos preservados em qual dessas duas fases. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, as amostras, o perfil das amostras coletadas na Praia de Carazinho, a gente vê que a parte interna ela é um pouco mais preservada do que a parte externa. A gente consegue visualizar isso para as duas amostras. E isso também para a amostra coletada na Praia do Futuro. Tem um perfil diferente da amostra de Carazinho e a parte interna é mais preservado que a parte externa. Para ampliar esse estudo, a gente fez, é um estudo que está em andamento, a gente já fez a análise da parte polar dessas amostras, o que a gente consegue ver, esse gráfico aqui da cor mais escura, é a parte externa. Então, todos da parte externa, para todas as amostras, a gente vê que existe um aumento comparado com a parte interna de componentes mais oxigenados, o que nos leva a crer, né, que essa amostra, obviamente, passou, essa que está mais externa, sofreu mais processos intempéricos, como, por exemplo, fotooxidação, gerando esses compostos, por exemplo, com O5. Então, a gente gera diácidos, por exemplo, nessas amostras. Quando a gente comparou as duas amostras, né, a gente vê que a amostra de Carazinho, de fato, como já havia visto no perfil lá do fingerprint, né, a gente vê que é uma amostra que é bem mais degradada do que a amostra que foi encontrada na Praia do Futuro, inclusive com relação aos componentes polares, a gente viu até O5, O6, que a gente não conseguiu encontrar na amostra da Praia do Futuro. E a característica da amostra, a gente já consegue ter essa noção de estado, né, de alteração das duas amostras entre si. Então, é um trabalho que está em andamento e, em breve, a gente vai publicar esses resultados. E aí, quando a gente fala de derrame de petróleo, a gente caracteriza, faz um mapeamento de todas as áreas, vai atrás das amostras, caracteriza em relação aos processos de alteração, tempo de residência, a gente tem um mapeamento completo. Mas aí sempre vem uma pergunta, né? O Brasil é uma região comum de ocorrer esses derrames, inclusive com bastante derrames que não são registrados, que a gente nem fica conhecendo. E o que a gente deve ter de solução, né? Depois que tem esse derrame, a gente conhece as características dessas amostras, o que eu preciso fazer para amenizar os locais onde ocorreu esses derrames. Então, aqui no nosso estudo, a gente também estuda a parte de métodos de remediação. E um dos estudos que a gente fez, que inclusive publicamos, saiu a patente recente, foi o desenvolvimento de um material esponjoso para fazer a dissorção desse petróleo no ambiente marinho. Esse material ele se mostrou bastante promissor, porque nós fizemos esse material, nós fizemos o material esponjoso com nanopartículas adsorvidas na sua superfície. Eu estou vendo que meu tempo está quase passando. Adsorvida na superfície, e a gente viu que somente o material esponjoso com a nanopartícula, sem fazer nenhum tipo de tratamento químico na superfície da esponja, ele removeu do ambiente cerca de 78% do óleo. A gente viu que é um valor considerável, né? Você limpa muito bem, mas a gente precisava de um resultado muito mais significativo. Então, nós partimos para o tratamento químico
dessa esponja, tratamos a superfície da esponja para deixar essa superfície mais hidrofóbica, porque a gente viu que essa adsorção ela, ela, ela era menos eficiente porque essa esponja estava trazendo água junto, né? E depois do tratamento da superfície dessa esponja, a gente conseguiu fazer uma adsorção aí de acima de 99% da superfície do óleo. Se você me permite, Liliana, eu gostaria só de mostrar o vídeo. Eu vou minimizar, mostrar o vídeo rapidamente, eu já estou terminando a minha apresentação. Eu vou passar, só confirma se está vendo o vídeo. Aquí pendiente para ver, por favor. Então, esse aqui é o resultado já da esponja que foi tratada quimicamente. Ela retira, ó, praticamente acima de 99% foi o que a gente quantificou. Um resultado bastante significativo. Sigo viendo la última lámina que tienes. Vamos lá, última slide. Bom, e dentro dessa linha de remediação, a gente está iniciando agora um novo, um novo estudo, né? Onde nós vamos usar o que está na moda agora, que são os famosos MOFs, né? São esses compósitos de fibra, também com essa função de retirar o petróleo do meio ambiente. E aí, para finalizar, o que eu gostaria de deixar aqui como conclusão é que a gente sabe que, de fato, os derrames de petróleo eles são comuns e eles causam uma série de problemas ecológicos, econômicos, sociais, e todos os estudos que a gente tem feito, a gente tem mostrado, a gente tem mapeado os impactos desse derramamento de óleo nas costas aqui brasileiras, principalmente. A gente tem feito uma documentação sobre as consequências, né, do alcance desses derrames de óleo na costa brasileira. E a gente tem feito uma junção de diferentes técnicas analíticas, né, de ferramentas, são ferramentas poderosas para a gente compreender melhor as mudanças na composição química dessas amostras de derrame, e quais são os processos de intemperismo que essas amostras sofrem, e estamos utilizando essas informações e esses dados para auxiliar, de fato, em investigações de cunho forense, né? Uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar é que, com o uso dessas técnicas, principalmente as técnicas de alta resolução, a gente tem tem mostrado resultados com uma confiança muito maior, principalmente quando a gente fala sobre a origem genética desses óleos, os estudos relacionados aos processos de biodegradação, que são sempre muito complexos por conta dos intermediários que são gerados, e a gente tem focado também em estudos mais detalhados sobre os processos de fotooxidação, que também são processos que são complexos e geram componentes que são muito tóxicos para o ambiente onde esse óleo foi derramado. Então, por fim, eu consegui usar o meu tempo, dentro do tempo que a Liliana me deu. Eu gostaria de agradecer à professora Liliana pelo convite para apresentar um pouco do que a gente tem feito nessa área aqui. Agradecer à minha universidade, meu laboratório, que me propõe aí as ferramentas para trabalhar, as agências de fomento, que é importante, né, a gente sempre agradecer aqui do Brasil, e as universidades parceiras que trabalham junto com a gente. Além disso, eu gostaria de agradecer muito o meu grupo de pesquisa, especialmente o Dr. Laércio, que tem contribuído muito dentro dessa linha, principalmente da geoquímica forense, que é uma linha que ele implementou aqui no nosso grupo, e a gente tem feito trabalhos assim de muita relevância dentro dessa temática. Muito obrigada. Gracias, Georgiana.
Y bueno, ahora doy la palabra a los que quieran hacer una pregunta. Y si quieren hacer las preguntas, pueden hacerlas en español. Y tenemos aquí un grupo de apoyo que nos ayudará con la traducción si hay algún problema en el caso de que Georgiana no esté clara en lo que le están preguntando, o viceversa, si quieren tener la respuesta en español, tenemos a Javier Salazar, que está ahorita en Brasil y es venezolano, tenemos a Manuel también por ahí, a Manuel Moreira. Así que bueno, le doy la palabra si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el seminario. Buenas noches, Georgiana. ¿Tienes alguna Bueno, pregunta, Manuel? Sí, sí, bueno, más que todo dudas. Ok. Hable en portugués para que No, Georgiana claro, entienda y después no, vemos si hay claro, algún problema. Uhum. sem problema. Georgiana, obrigado pela apresentação, foi muito boa para entender, principalmente as técnicas analíticas, mas eu tenho mais uma curiosidade, né, porque eu sei que cada olho é como a gente, tem sua digital única, que a gente consegue detectar de onde é esse olho original. Mas a minha curiosidade são de duas principais. Uma, depois que ocorre aquele vazamento, aquele derrame de petróleo, seja o motivo que for, a gente faz uma contenção para tentar ele não se espalhar. Aí vocês conseguem fazer via mecânica, via manual, a coleta deles. A outra mais curiosidade, no caso de quando vocês conseguem detectar de quem for, é de Venezuela, é de Emiratos Árabes, como você falou, vocês alguma vez conseguiram punir, ou vocês não, né? Obviamente, através dos órgãos principais, punir aquele navio ou os culpados desse derrame, ou por aquele óleo? vamos lá. O primeiro procedimento, de fato, é a contenção. Infelizmente, quando ocorre um derrame, como o que aconteceu no Brasil em 2019, houve um alarme muito grande entre as pessoas e não houve uma contenção que foi feita pelas autoridades responsáveis de maneira imediata. Então, o que houve foi uma corrida das pessoas para as praias, numa tentativa desesperada de tirar esse montante de óleo que foi derramado. Isso não é a forma correta de se fazer. Quando essa contenção é feita de forma apropriada, pelos responsáveis, nós não temos acesso de imediato a essas amostras. Aí a gente só consegue ter um acesso depois, né? As amostras que a gente tem acesso são principalmente as amostras que chegam à praia depois de algum tempo. No caso específico do derrame do óleo de 2019, como houve essa corrida das pessoas à praia, a gente passou a ter acesso às amostras de maneira imediata. Não sei se era exatamente isso que você queria saber da primeira pergunta. A segunda pergunta, infelizmente, assim, a gente faz todo um estudo, um levantamento, principalmente assim, com rigor científico, com a intenção de que os culpados sejam responsabilizados. Mas é um processo muito demorado que exige. A gente acompanhou este 2019, um grupo de colegas da Bahia, eles chegaram, inclusive, a passar os dados, as informações que foram obtidas, né, a partir dos estudos científicos para a Polícia Federal, mas é algo que a gente não tem acesso às informações da polícia em si. E o que a gente tem acompanhado é que essas punições elas são muito lentas, principalmente quando o responsável não assume a culpabilidade. Quando o responsável assume a culpabilidade, isso é mais fácil, como aconteceu no derrame aqui na região dos lagos, que a Petrobras
assumiu a responsabilidade, que foi de uma explosão de uma plataforma aqui da Bacia de Campos, eles assumiram a responsabilidade e aí pagaram as multas que tinham que pagar e fizeram a limpeza de maneira mais adequada possível desse derrame. Nesse caso, é mais fácil porque o responsável assumiu. Quando a origem é desconhecida, é um processo muito lento, muito longo, e na maioria das vezes, assim, eu diria acima de 99%, a gente não consegue saber se de fato esse culpado, mesmo que a gente tenha a prova científica, ele foi responsabilizado. Entendi. Ah, obrigado. Não, é porque, inclusive, você falou também que, óbvio, como geoquímica forense, você tem que se valer de todos os recursos possíveis, inclusive da oceanografia, porque teve um caso, não me lembro agora o ano, que teve um vazamento de óleo e a Digital falou que era da Venezuela, né? Só que todo mundo culpando a Venezuela, por causa da política principalmente. Só que, obviamente, a oceanografia ajudou a determinar que era impossível de lá mandar ou fazer um derrame de petróleo e, obviamente, foi um navio que, obviamente, cargou lá e passando por aqui, talvez trocando a água do lastro, sei lá, deixou derramar e esse tipo de coisa. Então, é interessante o que você mencionou, a parte de que a gente se nutre tanto da química orgânica, principalmente a química, e a oceanografia, que ajuda, através das correntes oceânicas, determinar as vias ou as possíveis vias de migração desse tipo de derramamento, né? Sim, a gente precisa dessa junção, sim, de informações. Esse do caso aí da Venezuela, eu acho que de fato foi um mal-entendido, porque eles falaram da origem geológica do óleo, que era de um óleo característico de um óleo venezuelano, mas não que a Venezuela era culpada, porque era um outro cargueiro, inclusive na época, se não me falha a memória, era um cargueiro grego que estava carregando óleos com características geológicas, né? De óleos venezuelanos. Mas, assim, é algo realmente que necessita de diferentes é um conhecimento interdisciplinar, e inclusive a gente tem parceria com o pessoal que estuda essa parte da oceanografia, né? Esse último artigo a gente fez também, colocando essas informações de correntes oceânicas para a gente ter um respaldo maior sobre aquilo que a gente tem da parte química. Então, é um conjunto de informações para a gente ter segurança no que vai falar, principalmente quando a gente vai falar sobre a origem desse óleo, né? Do responsável, né? Pois é, obrigado, Yuri. De nada. Mais uma curiosidade, além de fazer biomarcadores, a química clássica, convencional, vocês conseguem fazer também isótopos dentro de cada um desses óleos e mais ou menos o que valores ou o que deu essa informação se conseguiram fazer isótopos deles. Professor, desculpa, eu não ouvi. A outra curiosidade é Manuel, que no se além de escucha fazer... bien. ¿Puedes Ah, repetir la desculpa. pregunta, por favor? Sim, vou de novo. Que além dos biomarcadores e a análise de química clássica, esse tipo de análise, se vocês conseguiram fazer ou conseguem fazer análises isotópicas nesses óleos e que valores eles deram ou que informação esses análises isotópicas dão para vocês ou como vocês interpretariam eles. É, a gente não tem aqui no nosso laboratório uma razão isotópica. A gente tem colaboradores que trabalham nessa parte, mas a gente não tem dados de isótopo ainda para essas amostras. É algo que está na fila para ser feito, em parceria com o pessoal, com nossos colaboradores do FRJ, mas no momento a gente não tem essas informações de isótopo. Ainda não.
que é algo que vai contribuir também para a parte de definição de origem. Perfeito. Obrigado. De nada. Tenemos otra mano levantada, Manuel Rangel. Buenas Manuel, tardes, por favor. profesor. Buenas tardes, Georgina. Oi. Mi tocayo se me adelantó más o menos en la pregunta, que va orientada justamente mi inquietud en esa dirección. Si era posible, a través de marcajes, de estudiar un isótopo o quizás algún elemento traza que me permitiese a mí conectar ese crudo ya biodegradado con una posible fuente de un tanquero. Si eso era posible y si eso se estaba haciendo a día de hoy. Sim, é possível, porque quando a gente tem óleos degradados, eles são menos enriquecidos no isótopo 13, comparado ao isótopo 12. Então, a gente consegue fazer rastreamento de origem, consegue fazer estudo de efeitos intempéricos, como biodegradação, por exemplo, usando isótopo. É algo que a gente quer realmente fazer também. O único inconveniente hoje que a gente tem para fazer a parte isotópica é porque os equipamentos de razão isotópica, que principalmente o nosso colega lá, são equipamentos que exigem um pré-tratamento da amostra mais apurado, porque a razão isotópica, se você não faz esse pré-tratamento da amostra, por exemplo, retirando os cíclicos, os isoprenóides que são interferentes, você tem um erro muito alto na análise, e aí, se você tem um erro muito alto na análise, esse resultado de isótopo, ele não vai te dar uma informação fidedigna. Então, a gente tem um trabalho maior para o preparo de amostra para fazer a análise de razão isotópica, mas é algo que a gente tem muito interesse. Obviamente, a gente não consegue fazer isso se eu tiver uma quantidade muito pequena da amostra que eu coletei de derrame. A gente tem algumas amostras aqui que a quantidade é tão pequena, a amostra que vem com sedimento, que ao fazer a extração, o que resta dá mal para fazer as análises clássicas e essas que a gente já tem feito da parte polar. Mas as amostras que a gente tem maior quantidade, nós temos sim interesse de fazer o isótopo delas. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Ruth, por favor. Sim. Ruth. Oi, Georgiana, tudo bem? Aqui é a Ruth. Oi, Ruth. Parabéns primeiro pela apresentação, muito boa, muito clara. Adorei ver o trabalho que vocês estavam fazendo, que estão fazendo, né? Eu não sabia que estavam trabalhando tão a fundo com isso, então gostei muito. Obrigada pela apresentação. E eu tenho uma curiosidade. Eu vi que você colocou ali em um dos slides que vocês determinaram a distribuição dos benzotiofenos. Uhum. Isso foi, vocês fizeram com o intuito de tentar correlacionar um óleo com outro, ou foi por caracterização mesmo? A gente, por caracterização, porque a gente quer fazer caracterização, um apanhado geral, né, saturados, aromáticos e polares, mas também o nosso foco nos aromáticos é para avaliar efeitos específicos que ocorrem nessa classe, como evaporação. A gente viu que alguns aromáticos, eles têm um efeito de evaporação maior até do que alguns componentes saturados de menor peso molecular, e a gente queria entender isso, porque não é muito normal isso. E a outra coisa, a gente queria entender se esses componentes aromáticos estavam gerando intermediários oxigenados. Então, tem que monitorar eles para depois, usando a análise dos polares, analisar os intermediários que podem vir desses aromáticos. E a gente viu que alguns desses componentes aromáticos, por exemplo, nas amostras do Ceará, aquela de 2019, 2021, eles foram completamente degradados, alguns deles fotooxidados, e a gente conseguiu acompanhar os intermediários pela análise dos componentes polares. Então, o intuito é esse, é que é fazer realmente essa análise abrangente dessas amostras de derrame. Entendi, obrigada. Eu perguntei porque, assim,
claro, é a composição isotópica, né? O delta, enxofre 34 deles, esses compostos, ele tem sido utilizado, né? Está sendo utilizado para fazer correlação óleo-óleo, óleo-rocha. Então, isso é justamente o mundo no qual eu estou entrando agora, com esses Nossa, muito bom. isótopos. A gente está fazendo também uma análise bem detalhada dessa classe de componentes. Os aromáticos policíclicos, de um modo geral, a gente tem feito esse estudo mais abrangente. E a gente está fazendo usando a cromatografia bidimensional, porque aí a gente consegue resolver, cromatograficamente falando, né, aqueles aromáticos que têm problema de coeluição quando a gente usa unidimensional. E a gente tem muito problema para trabalhar com aromático quando a gente está trabalhando na unidimensional. Então, a gente tem encontrado uns resultados muito bons usando a cromatografia bidimensional para essa classe. Entendi. Bom, perfeito, muito obrigado. Aí eu já estou vendo possíveis trabalhos Opa! que eu gostei para o futuro. Abraço, obrigada. Abraço. ¿Alguna otra pregunta? Georgiana, yo tengo una pregunta. Cuando ustedes utilizaron vanadio y níquel, vamos un poco en el mismo camino que de la pregunta de Ruth. ¿Lo utilizaron para hacer congelación o, como yo he visto en algunas publicaciones, que tratan de ver cuál es el tiempo de residencia de compuestos con vanadio y níquel en un sitio donde haya ocurrido un derrame de petróleo? Foi o primeiro estudo que a gente fez. A gente usou a relação vanádio e níquel para diferenciar as amostras mesmo, porque quando a gente fez a caracterização, a gente encontrou nas amostras que tinham um menor tempo de residência do mar, uma concentração maior de vanádio e níquel do que aquelas amostras que já estavam muito tempo. Então, esses metais, eles sofrem algum processo também que vai diminuindo a concentração ao longo do tempo do derrame. Isso a gente fez para as amostras de Tarbol, o primeiro estudo que a gente fez, que a gente coletou lá na Bahia, mas a gente não se aprofundou nessa parte de metais para as demais amostras. Foi só na época porque a gente viu essa diferença para amostras coletadas em tempos diferentes. Sí, porque hay trabajos donde dicen que independientemente del tiempo, la relación y la composición de vanadio y níquel se mantiene, o sea que hay una resistencia a ese tipo de compuestos que los contienen a ser biodegradados. Okay. Muchas gracias y quiero darte las gracias por este seminario, bueno, y seguir en contacto contigo. Lamentablemente el trabajo que teníamos planificado no ha podido realizarse por el problema de mandar las muestras a Brasil, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque el hecho de tener una muestra que podamos comparar va también un punto a lo que decía Manuel, o sea, saber cuál es la fuente de los óleos que están llegando de diferentes regiones. Pero bueno, ya veremos si más adelante podemos hacerlo. Sim, vamos continuar tentando. Vai Sim, ser um senhora. prazer enorme trabalhar em parceria com você. Sim, Eu também, a gente tem a ideia do livro ainda também, né, Liliana? El libro está como digo yo, una tarea pendiente. Sí, señor. Yo creo que el libro, tenemos que seguir trabajando en la idea del libro con la parte de Vamos ambiental. fazer Donde, sim. Eu estou disponível aí para colaborações. Sí, sí, donde también está incluida, había invitado a Ruth y a Manuel, y bueno, y el profesor José Luis, que creo que se tuvo que retirar, es la persona con la que pienso coordinarlo. Ahorita digamos que tengo un poco de trabajo administrativo dentro del cargo que estoy ocupando en este momento, pero bueno, eso es un cargo temporal, yo vuelvo a mi vida científica pronto. Y seguiremos trabajando en este tipo de cosas tan interesantes. Así que bueno, doy las gracias a todos los participantes y excelente seminario. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, voy a dejar de grabar.
Buenas noches para todos. Obrigada, Liliane, pela oportunidade. Estou No, disponível aí a colaborações quando vocês quiserem. Tá bom? a ti por aceptar esta invitación. Yo soy la que te agradezco. Un excelente seminario de un tema muy, muy lindo. Obrigada. Gracias. Graças. Tchau, boa noite.